Bom dia! Bom dia, como estão? Estamos ao vivo. Hoje mais um Café Expresso com Vivi e Bruna. Vamos bater um bate-papo sobre comer emocional. Comer versus emoção. Como que está aí teu coração, teu pensamento, como que está seu dia a dia, se você está nesse equilíbrio, se você está conseguindo manter o equilíbrio, como é que tá? Fala pra mim. Vamos conversar, vai ser um bate-papo bom, rápido, como a Bruna nomeou aqui, um café expresso, né, pra gente sentar, tomar aquele cafezinho bom. No meu caso hoje eu vou tomar um chá de amora com um pouquinho de chá verde. Por quê? Porque eu não consegui trazer o meu café pra cá, tá? E eu também já tomei a minha dose de cafeína hoje, então por mais que tenha aqui no chá verde um pouquinho de cafeína, eu vou tomar esse chazinho de amora, que é um fito-hormônio, que depois dos 40 a gente precisa aí para a produção da parte hormonal. E também esquentar o coração, né? Porque tá muito, muito, muito frio. E se eu tossir no meio da live, por favor, me perdoem, porque eu passei por uma gripinha essa semana que não foi fácil. Antes de qualquer coisa, antes de chamar a dona Bruna aqui, eu vou ler rapidamente para vocês uma frase que eu tenho certeza que pode servir para alguém nesse momento, porque nutrição não cuida só da parte física. A gente tem que olhar para 3 partes: corpo, mente e espírito, certo? Deus, presta atenção, Deus tem o melhor para você. Confia no seu tempo, confia no seu plano. A tua jornada é a única e especial e a sua graça te acompanhará. Amém? Amém. Agora a gente vai aí para um bate-papo delicioso com a doutora Bruna, psicóloga, que eu vou chamar aqui, para a gente tomar o nosso café. Cadê você, Bruna? Aceitou? Bom dia! Bom dia, gatona. Bom dia! Tá melhor? Tá Estou tomando melhor. um chazinho? Eu vou no café, você vai no chá. Menina, essa semana foi a semana do chá de gengibre com limão, chá de limão com mel, Tá. gengibre com mel, fiz uma mistura foi assim, né? Eu falo, a gente tem que estar sempre com as vitaminas ok, com a saúde ok, com a massa magra ok, para a gente poder enfrentar essas mudanças de temperatura brusca que a gente está tendo, né? Imagina, né, Vivi, se tu que cuida de tudo isso já sentiu o impacto, imagina quem não tá cuidando. Nossa, Adorei, adorei. Peguei aqui o início, que às vezes a gente chega aqui e já fica só observando. Concordo super contigo, né? Nesse tripé aí, corpo, mente e espírito, é. alma. Somos um todo. E é boa, gostei. Porque hoje a gente vai trocar aquela ideia sobre sentimentos, E, emoções, pensamentos, e ações. você E treinar hoje já, né? eu já fui. Ai, Eu Elza, já. eu não consegui ir durante essa semana, porque eu fiquei mesmo meio. Eu decidi não enfrentar o frio, né? Tá. Se tivesse eu até enfrentaria, mas eu falei, não, melhor eu preservar para eu poder Perfeito. regenerar essa coisa ruim que dá, né? E deixa eu só falar uma coisa aqui para a gente poder começar o nosso assunto: emoção versus alimentação, né? Essa semana, essa semana em especial, porque eu faço aquele diário que eu chamo de emocional, que na verdade eu, com algumas pacientes, eu sento
e faço esse diário para a gente poder relacionar a parte hormonal, tá? Aham, tá. Semana, eu estou na semana onde eu mais puxo ferro. Entendi. Treino. E eu tenho aquele poder de decisão essa semana, eu tenho poder de compras, decisões boas. Tá. É essa semana. Eu sei traçar essa parte hormonal e a gente olha para isso Show. quando é uma paciente que não está sabendo detectar, né? E daí eu fiquei pensando, nossa, eu fiquei meio assim, né? Queria ir tanto ir na academia, queria fazer não sei o quê, queria fazer não sei o quê e não tô conseguindo. Tô presa Uhum. em casa porque não tô legal, né? E outras pessoas, de repente, ou eu mesmo, em outra época, Ótimo. eu estaria com desequilíbrio. Procurando o quê? Amenizar na alimentação. Porque eu não Maravilhoso. entendeu? Aham, E daí, maravilhoso. trabalha com isso. Pois é, tu sabe que ter consciência. Agora tu tava trazendo, né, Vivi, do cuidado com o corpo e inúmeras vezes, inclusive, como a gente é um todo, né, tu tava mencionando ali no início, inúmeras vezes o nosso corpo pede para que a gente descanse. Só que esse ritmo acelerado, e você é mãe, é esposa, é profissional, é mulher, é um ritmo acelerado. A gente não para. E aí naquelas coisinhas pequenas, a gente muitas vezes não se escuta, não, mas eu vou dar conta, mas eu vou e tal. E aí, inclusive, a gripe, né, é uma forma, porque a gente fica meio amuadinha, né? Quer ficar quietinho, um chazinho, uma comidinha mais leve, né? E que bom que tu te respeita e que tu tire esse momento, porque é muito melhor que tu faça isso do que tu vá lá e enfrente isso sem culpa, como tu mesmo falou, daqui a pouco em outro momento seria lidado de uma outra forma. Então, emocionalmente, o corpo, ele traz esses sinais para que a gente muitas vezes se aquete, né? Tu trouxe do ciclo hormonal. A nossa fase enquanto mulheres, o período menstrual, ele é um período onde, de fato, ele é voltado para dentro, tanto de forma física, quando a gente fala da parte espiritual, é aquela parte da limpeza, né? A parte onde você fica mais introspectiva, né? É a renovação de um ciclo. Você precisa entender o que vem para o próximo ciclo. Então, imagina, nós mulheres passamos por isso praticamente todos os meses, esse momento de quietude e de tranquilidade, de ficar mais quietinha, como tu tá passando agora. E que muitas vezes você não vai estar no seu máximo potencial, né? Puxando ferro, por exemplo. Mas você vai dar. Não, fica tranquilo. Você vai dar aquilo que você consegue e para aquele momento tá tudo bem. Porque eu penso que talvez as tuas pacientes, as minhas também, tenham a ideia de que uma semana corresponde à vida inteira e anula o resultado de tudo aquilo que elas já fizeram. Quando não. Quando compõe, é um momento, né? E que bom ter consciência e saber identificar isso. Porque isso vai, né? Daquilo que a gente troca, a questão é a seguinte: o pensamento vai te gerar um sentimento e um comportamento. É, Então, o que você tem pensado, né? Para a gente deixar aqui para as nossas pacientes, para quem for assistir, o que você tem pensado? Porque isso automaticamente gera a forma como tu te sente, gera um comportamento e gera um ciclo. E aí eu imagino que na parte nutricional, esse ciclo é importante identificar até para ver aonde dá para entrar, né? é. E fazer diferente. Olha, Vamos lá. primeira primeira coisa que é irritante. Então a gente pensa assim, né? Igual o que você falou, o que você tem pensado? Meu Deus do céu. Eu primeiro eu dou graças a Deus por tudo que eu passo. Na, na, na alegria, na tristeza, na Saúde, saúde, na doença. porque eu uso tudo que eu passo para eu poder passar para frente para outras pessoas, para eu poder analisar, né? Então, tudo que a gente passa na prática, a gente consegue analisar melhor, tá? E eu vejo, às vezes, pessoas desesperadas para tomar algumas atitudes e
não tá na hora de tomar aquela atitude, não tá na hora porque Deus não quer, porque não é para ser, enfim, é hora de ficar sossegada e entender aquele momento, né? Uhum, Então, o que uhum. eu falo? Até que ponto a gente consegue entender esse momento que a gente está passando em em determinado tempo que a gente está, o que a gente traz de pensamento e de análise, de autoconhecimento, para a gente poder detectar essas versões que a vida nos traz, né? E todas somos tudo isso, né? Aquele momento onde a gente está muito bem, aquele momento onde a gente não está, um deslize, seja alimentar, seja emocional, porque existem sim também, né? Mas integrando tudo isso e aceitando como partes. É, assim, Perfeito. o comer emocional, Bruno, é super aceitável, certo? Hoje, por exemplo, o que vai acontecer O que, que hoje? vai. Não sei. Me diz você. Eu tô praticamente a Glória, entendeu? Eu não sou capaz de opinar. Então hoje eu treino, hoje é um dia normal para mim. Hoje eu sigo meu plano alimentar. É Mas isso me aí. conta você que tá Eu muito fico mais conectada com isso. O que, que vai acontecer hoje? aqui na esquina do consultório, é cheio de restaurante. Tá. Todos enfeitados de coração, balão. Aí eu falei, meu Deus do céu, mas já, O né? amor Porque está é no ar. almoço, eu não tinha, a gente pensa só que é jantar, né? Mas é Aham. almoço. Então hoje é dia de namorar, hoje é dia de sair, comer. A maioria sai para comer alguma coisa e conversar e ficar Aham. sós. Tem que aproveitar, né? Com É um momento certeza. com emoção. Por que Com não, certeza. né? Então isso aí tem que acontecer, isso é natural. A semana passada você falou do comer na casa da avó. Uhum. Importante, certo? Desde que você não coma na casa da avó todos os dias, não é? Então tudo tem que ter equilíbrio. Com Quando certeza. a gente fica muito desequilibrado, quando a gente vê o comer com a emoção demais, e a gente entende isso, por exemplo, quando a gente traz no consultório nutricional, e eu imagino que o seu seja o ligado a um diário emocional, de repente, Sim, sim. né? Para você trabalha mais o detectar a emoção e eu vou entender ali o que está errado naquele diário para falar por que, que a pessoa não está emagrecendo, ou por que, que ela está emagrecendo demais, ou por que, que ela não Claro. está se saciando com vitaminas e minerais que não está ali subindo os valores no exame. Então, mas eu sempre vou associar também quando eu vejo muito carboidrato, quando eu vejo muito açúcar, quando eu vejo muita coisa errada, com Tá. frequência a emoção que ela está vivendo naquele momento, né? Perfeito. Quando isso eu trago para ela e falo, olha, nesse momento aqui, vamos traçar, vamos desenhar primeiro, se é uma mulher, eu desenho o quadro dela hormonal desde o primeiro dia da menstruação dela até o último dia do mês, que geralmente de 28 a 35 dias, Perfeito. eu detectar, por exemplo, Porque o tem impacto, né? TPM, né? Tem A sim. TPM vai trazer uma baixa de dopamina, de serotonina, onde ela vai procurar onde? Nos prazeres do açúcar, do Ótimo. chocolate, Sim. né? Mas, enfim, você ia falar alguma coisa? Não, perfeito, perfeito. Me ocorreu aqui, né? Vai comer até o reboco das paredes, porque, né, nada dá conta. Viram? A gente fica meio compulsiva e é uma coisa de. Você não pensa muito, né? Por quê? Porque a parte hormonal está acima de tudo. Mas Uhum. o detectar o fisiológico é muito importante. A fome. O que é a fome? Você está sentindo fome? Outro dia eu perguntei para uma paciente: você chega a sentir fome? Ela falou: não. Ela está com crise de ansiedade. O que ela tem que fazer com crise de ansiedade? Detectar o que você falou que não gosta muito de falar da palavra gatilho. Aham. Às vezes é gatilho, eu prefiro usar um ativador, porque a gente tem que imaginar que em algum ponto da gente, sabe, Vivi, a gente abriu espaço para algo vir e dizer, opa, tem uma dorzinha aqui. Pum, É, então, né? E tá apertou. ativando.
trazer aquela ativação, de repente é um trauma, aí Hum. tem que partir para a Bruna, fazer uma E terapia. me ocorreu aqui, Vivi, junto com a parte, vamos lá, do ciclo hormonal, porque é interessante, né? Porque aqui, para mim, aparecem primeiro as emoções, aí muitas vezes eu quero entender qual é o período quando é mulher, qual é o período que ela tá, né? Eu faço um caminho inverso. Mas quando tu olha além do ciclo hormonal, assim, tu chega a perceber, trocando com as tuas pacientes, a questão das emoções, Total. um período onde ela daqui a pouco tá consumindo mais fast food ou tá bebendo Sim. muito, sabe? E tá, mas o que que aconteceu? Vamos supor num mês, né, que tu veja aí mensalmente. Tá, mas o que que aconteceu nessa semana aqui? Aí daqui a pouco foi uma briga com o parceiro, o filho tá com uma questão, no trabalho tá aparecendo. Tem essa identificação também para além do hormonal? Tu consegue fazer esse trabalho? Porque acho que é importante a gente trazer isso, né? Sim. Esse todo. A gente fica aqui, Bruna, uma média de 1 hora e meia, 2 horas. Uhum, uhum. E a consulta, geralmente, ela fica mais intensa nesse momento. É onde ela, é onde ela vai contar coisas assim. O que que tá acontecendo, Ela né? começa a enxergar, ou ele também, né? Que é Claro. o senhor também, que tinha. Olha a história desse senhor, que interessante. Ele tinha. Ele foi falando sobre o que estava acontecendo naquele momento, por que ele gostava de comer a bolachinha, que ele até explicou uma bolachinha importada com açúcar. Ele falou: vou trazer para você, é maravilhosa. Eu vou te mostrar como é bom. Enfim, ele foi indo lá para trás, lá para trás, lá para trás, e eu descobri que ele comia essa bolachinha com o filho dele que morreu há 8 anos atrás. Era uma forma de se manter conectado nesse filho. E, Olha que sutil. entende? Agora, quando a gente fala de uma coisa assim que é um descontrole, né? Porque a gente tem que olhar para dentro da pessoa. Então você vai puxando papo, você vai entendendo, ela vai se abrindo, ela vai falando, porque ela sabe que é importante isso. Então ela Hum, precisa hum, falar, ela se sente vontade para falar. hum. Mas daí ela vai abrindo o olho assim, ela vai falando, nossa, é isso, é isso. E tudo termina assim. A maioria das vezes, né? Tem que ter um acompanhamento psicológico, terapêutico, para tratar desse trauma. E na hora de ter saudade, na hora de ter tristeza, Com certeza. chorar, na hora que vai gritar, Com certeza. para desvencilhar essa emoção o tempo inteiro de procurar prazer na comida. Porque o que acontece com a comida? O que a comida traz para nós? É igual eu falei no outro vídeo. A gente nunca vai procurar comer 2 horas, quando a gente falar da compulsividade, Aham, que aham. tem os extremos, pelo menos uma vez no dia, durante 3, 4 vezes na semana ou até todos os dias. Uhum. 2 horas compulsivamente, sem saber o que está comendo, essa pessoa ela vai procurar status na comida porque ela não vai comer maçã também, né? Durante 2 horas o compulsivo não vai Tô comer. ansiosa, vou comer um cacho de banana. Não vai. Então ela vai, pode até comer a banana, mas ela vai comer a banana com mel, com um monte de chocolate, que ela vai misturar com doce de leite, porque ela Sim, precisa da pra dopamina. satisfação do prazer. Uhum. Prazer oral, O inclusive, cérebro ele né? é tão inteligente que ele vai falar: nossa, passou tudo, tô muito bem agora. Resolvemos nossos problemas Nossa, por 5 só que minutos. resolve por 5, 10 minutos. E daí quer de novo, aí quer de novo, aí quer de novo. E Aí tu sabe, Vivi, que aí é o que eu falo do ativador. É o que que ativa. E muitas vezes o que eu escuto aqui é a questão de uma bolachinha, uma bala, um chocolate para quem trabalha em escritório. Tudo bem que, né, essa questão aí de estarmos híbridos e trabalhando em casa, trabalhando no escritório, muitas vezes, inclusive em casa, a pessoa fica ali, beliscando, né?
E aí, quando aparece no consultório, aí eu imagino que a pessoa não se dê conta do tanto que ela beliscou e é nessas beliscadas que, né, que tem o ganho de peso e tudo mais. Agora, quando esses ativadores, de fato, eles entram num lugar como desse senhor que tu mencionou aí, né? O quanto olhar e viver o luto vai doer e o quanto é reconfortante a bolachinha. Só que tem um outro preço a ser pago. Então, como tu trouxe, a comida emocional, ela é boa, ela é ok, né? Tudo bem, é zero problema. Mas ter consciência de que aquilo gera uma emoção. Inclusive, por exemplo, para esse senhor, ele saber que quando ele come aquela bolachinha, é aquele momento que ele vai ter memórias do filho. Esse é o meu momento. Mas será que precisa ser todo momento? Talvez é o momento, vão ter momentos de sentir a dor. Tu sabe que eu tava te comentando, eu tô me mudando, inclusive tá aqui, ó. A pessoa tem 2 caixas, 2 sacolas e 2 malas, é a mudança. Tô entrando no minimalismo, já cheguei nesse nível. E aí, deixa eu te contar que foi muito interessante, porque era para eu ter feito uma boa parte desse processo ontem e não consegui. Pra quê? Vive. Eu comecei. Sabe quando você fica meio tipo, ai meu Deus, eu não sei muito bem o que fazer? E aí eu sabia que, tipo assim, tinha relação com isso. Fui no supermercado, sem fome, sem nada e com vontade de alguma coisa que eu também não queria, não sabia o que que era. A vontade era que eu tivesse terminado a mudança, né? Essa era a vontade, né? E aí, olha aqui, olha ali e tal. Comprei um negócio. Aí, sabe aquelas gomas puro açúcar? Comprei. Ótimo. Abri. Aí é que tá, né? Tu falou da questão da consciência ali no começo da nossa conversa, eu achei legal, né? Tanto que eu dei risada. Que tu disse, não, agora eu não tô descontando na comida. Olha como é um processo. E aí eu peguei, abri, mas eu abri, Vivi, olhando para aquela goma, olhando para as caixas e pensando. Eu tô fazendo isso porque eu quero me premiar ou me dar um colo de alguma forma de que tá tudo bem eu não ter conseguido. Antes, eu detonaria aquilo ali comendo assim, tipo pipoca, né? Eu comi 2 ou 3 e tipo, não vai resolver. O que vai resolver é amanhã eu sei que eu vou fazer. Não é isso. Só que esse processo da gente entender que a comida ou qualquer outra coisa, uma compra ou um vício qualquer, não vai resolver, muitas vezes precisa ser passando. Então, a Bruna de antes comeria todo o pacote, sem nem pensar, só para aliviar. A de hoje comeu 2 ou 3, inclusive tá lá o pacote guardado. Eu olhei e digo, gente, não precisa comer tudo, que coisa boa, tá bom, porque não é isso, né? Então, olha que interessante que é isso que a gente se propõe aqui, né? Tu como Nutri, eu como psicóloga, vamos entender sem aquela carga da culpa de ficar lá se vitimizando, se chicoteando, né? O quanto é importante saber passar pelo processo, se acolher e da próxima vez vai ser melhor. E da próxima, e da próxima, até que a coisa fique, né? É o que eu falo, muitas vezes as pessoas querem se livrar de uma dor. Não é se livrar, não é excluir isso, tirar. Ah, eu não quero saber disso. Porque, como tu falou, eu aprendo na dor, na alegria, na tristeza. Não. Tô passando por esse momento, seja uma doença, daqui a pouco tu gostaria de estar fazendo outra coisa, mas teu corpo tá pedindo para parar. O que que tu tem para aprender a teu respeito? Seja eu aqui querendo dar conta de uma coisa e entender que talvez eu não dê conta de tudo do jeito que eu quero. Então, aprender com isso e eu trago para dentro de mim. O diário que ambas propõem é uma maneira muito boa de fazer isso, né? Tu tem ali a questão da parte alimentar. Eu sugiro sempre para os meus pacientes, porque é o que eu faço também, os nossos pensamentos, né, Vivi, eles se deixar é tipo balão. Começou, vai, tu não sabe nem onde é que tu vai parar, né? Quando a gente para escrever, eu imagino que no teu caso com os alimentos, o paciente ganhe consciência, mas aí tu me conta mais o que te trazem. No meu caso, eu digo assim, como é muito pensamento muito acelerado, você parar, abrir um caderno e começar a escrever como se fosse lista de supermercado, sabe? Lista, pergunta, xinga, desenha, fala ali, escreve o teu alívio, a tua alegria, não importa. Escreve, fecha, não precisa ficar lendo. No meu caso, eu digo no primeiro momento, não precisa ficar lendo. Porque o fato de escrever obriga a pessoa a
trazer para o presente e organizar até aquela angústia. Não deixa a coisa aí, porque quando a coisa vai, você nem sabe onde é que você vai parar. Quando você escreve, você volta para o presente, você toma consciência, você tem que organizar pelo menos aquele caos. É uma forma dessa parte nossa, esse eu interior que a gente fala, criança interior, inconsciente, cada um dá um nome, de dizer, opa, a Vivi, a Bruna, o Pedro, o João, a Maria, tá me ouvindo, tá prestando atenção, tá se conectando, que seja por 5 minutos. Escreve, escreveu, fecha. Voltou a angústia, abre o caderno de novo e volta a escrever. É uma forma da gente se sentir visto também pela gente. Não deixar a coisa ir para um lugar onde se perde o controle, sabe assim? Dos próprios pensamentos, aí é aquela coisa, né? Aí vem o sentimento. Muitas vezes é um sentimento que coloca a gente lá embaixo. Nunca é um sentimento enaltecendo. Que coisa incrível isso. E com ações que, olha, tu vai ser melhor do que eu para falar. 90% resultam em abrir um aplicativo de comida, comprar uma balinha de goma, comer um ultraprocessado, nunca uma maçã, uma salada. Um arroz com feijão e uma carne, né? É tudo um exercício, né, Bruno? É um exercício diário. Total, total. Tem que fazer aí. E eu acho assim incrível, incrível o desafio. Eu amo me desafiar. Mas hoje, né, Bruno? E eu tô há quanto tempo nisso aqui? Eu acho que uns 7 a 8 anos me desafiando todos os dias. Não foi ontem. Aham. Sem a detectar que eu estava com alguns problemas de saúde, com problemas emocionais gravíssimos, eu comecei a prestar atenção e acordar para muita coisa. E daí o que aconteceu? Qual foi a primeira coisa que eu tirei da minha facilidade? Tá. Hoje tudo é muito fácil, né? No âmbito alimentar. E eu tirei porque eu não sei se você lembra, eu trabalhava com eventos. Lembro. Maravilhosamente bem também. Com excelência, assim como Nutri. Mas eu pedi almoço também pelo iFood, né? Almoços para todo mundo, toda a galera. E eu lembro que era uma passada numa pessoa só de marmitas que a gente fechava. E a pessoa me deixar estressada, porque ou era fast food, ou era aquelas marmitas que a gente não sabia de onde vinha. Até eu começar a entender que também tinha o fitness dentro do iFood. Eu comecei a pedir. E isso foi para mim uma virada de chave. Olha que simples. Eu continuei no mesmo aplicativo, só mudei o percurso. Com outra consciência. E isso foi maravilhoso. Só que por que foi maravilhoso? Porque eu já estava com gastrite, porque eu já estava com dor de cabeça, porque eu estava inchada, inflamada, chata pra caramba. Uma A gente também fica chata. certa emoção, né? É. Inflamação. Nossa, se as pessoas tivessem consciência disso, que E daí sim, o que elas comem gera emoções, né? Com certeza. eu nunca mais ia comer fast food e nunca mais comi fast food. Aí dentro da minha casa as minhas meninas comem, tá? A Noah, ela tem um encontro toda sexta-feira aqui no Mac com toda a galera. É época, é uma coisa assim, vai pra frente, ela vai falar, nossa, que saudade daquela época eu vou no Mac. Eu lá tô na formação, Claro. porque ela tá vivendo isso intensamente agora. Mas sabe o que ela faz? Eu e o Fernando conversamos com ela e falamos, filha, ela tá com um problema, ela tá fazendo via renal, suplementação via renal de ferro, porque ela tá anêmica. Eu tô suplementando com ela complexo B, vitamina D, tava tudo baixo, tudo baixo. E hormonal também, ela tem 15 anos. Tá? Já. Então, E pensar que eu conheci ela bem pequenininha. mas eu e o pai dela conversando com ela, por quê? Porque em casa tem comida de verdade. Uma pessoa que me ajuda a cozinhar e tem comida de verdade. Aí ela vai em casa sexta-feira, ela almoça
e desce para o Mac para ficar com a galera. Para fazer a social. Por mês ela come o lanche. Hum, Nós viramos o jogo porque ela tá, começou a passar mal. Não porque ela vai todo dia no Mac, mas por outras coisas que sim, aconteceram. sim, claro. É uma somatória. Agora, eu falo isso por quê? Porque a gente precisa fazer sacrifícios. Além da gente aprender, avaliar, analisar, entender o porquê, fazer pergunta o tempo inteiro. Por que eu quero esse chocolate? Porque tô triste, tô na TPM, tô eufórica. Por que eu quero esse chocolate? Eu tô com fome, né? Porque tudo tem uma explicação. E não tem problema você comer o chocolate. Só que você tem que ficar atenta a comer todos os dias. Chocolate tem uma gordura. Uhum, Daqui a pouco, eu tô cheio de celulite. Sim, você come chocolate todo dia. Ai, mas aquele chocolatinho, 50 gramas, 80 gramas todo dia, uhum. vai sim, vai Vai, dar, vai dar. Uhum. dá. Entende? Agora, comer na TPM tá tudo bem. Não é que tá tudo liberado, mas você sabe que você está na TPM. É a consciência, né? Tu sabe que agora tu mencionou, no final de semana eu encontrei uma amiga e ela estava nesse período mais de TPM. A gente fez, aí foi bem legal, porque ela é low carb, eu sou carnívora. Então eu disse assim, amiga, tu tá comendo, porque assim, eu disse assim, me deu uma vontade de fazer uma tarde de vó, de tia. Eu vou comprar um bolinho. Tu tá comendo bolo? Porque eu pergunto, porque eu acho que, né, enfim. Eu digo, vamos fazer um chazinho dela, Bru, traz um bolinho, um chazinho, vamos fazer uma tardezinha aqui das amigas. E foi muito legal. E aí ela mencionando, de novo, aquela coisa do período hormonal, acho que tem uma carga, né, vive muito grande em cima da gente, que é a mulher, essa coisa estética, essa coisa do corpão, da ser a paniquete, a gostosona, a magra. Quando a gente tem que entender que, inclusive, aquelas que são um pau são magras. Eu gosto porque tem bastante coisa disso nas redes sociais. Você vai ter o seu útero inchado em períodos, né, ali onde você está ovulando, onde você está na TPM e tudo mais. Mas ela me trouxe que a questão dela de comer mais o doce estava no período menstrual. Tu sabe que eu fui mudando ao longo do tempo, com os meus 20 e poucos, a minha questão era antes, mas não tinha reboco de parede que resolvesse. Inclusive, eu monitorava isso que eu pensava, tá, eu tô com muita vontade de comer doce. Olhava o período lá no calendário, que isso é importante, deixar uma dica para as gurias. Baixem esses calendários grátis para usar. Anotem, eu anoto até hoje os sintomas, o que está acontecendo no meu corpo. Mesmo sabendo o período que eu tô, eu sempre anoto. Porque a gente vai se conhecendo. Antes era pré-menstrual. Hoje é o contrário, é depois, é no meu período fértil. No meu período fértil, eu quero comer. Eu quero comer e eu quero comer comida, não é mais doce. Eu quero comer arroz, eu quero comer carne, feijão, sabe? Eu quero comer comida. Então, olha como é interessante e importante se Sim. conhecer. Aí, dentro disso e do que a gente está falando, lembrei aqui, até por conta do que eu passei ontem, da questão dos passos pequenos. Muitas vezes, né, Vivi, a gente olha a coisa num bloco tão grande e fica pensando, eu não vou dar conta, eu vou ficar procrastinando, eu vou comer, eu vou, enfim, né? Fracionar pequenas coisas geram esse mesmo movimento aí do diário alimentar, do diário emocional, que é eu tenho consciência. Então, eu faço uma coisinha, essa parte tu diz, opa, ela executou, check. Mais uma coisinha, mais uma coisinha. Fracionar coisas. Isso resolve imenso a questão da ansiedade, que consequentemente, né, não faz com que a pessoa vá lá e tenha essa vontade de comer, né? Legal. Isto é importante. Esses pequenos, muitas vezes a gente falou, acho que semana passada, subestimar o básico, subestimar as pequenas coisas. Não subestimem as pequenas coisas. São elas, bem como tu falou, um pedacinho de chocolate vai me dar celulite? Sim, meu amor, um pedacinho de chocolate todo o ano inteiro, durante 3, 4 anos, vai te inflamar. Não. Mas tá bom, qual é o preço que você quer pagar? Tá tudo bem. Escolhas, decisões, aquilo da vida adulta que a gente fala, né? É. E que a gente sabe. E que a gente é. Depois de ser não tão adulta e aprender a ser adulta. É É, assim que funciona também, uma né, coisa Di? que você trouxe sobre a balinha que você comprou. Depois que você viu que você foi capaz de comer só duas ou Uhum. três,
deve ter gerado em você um imagine você ficar poderosa por causa de não ter, pelo simples fato de não ter comido o O resto pacote do saco. inteiro. Então, porque eu vejo muitas pessoas, por exemplo, com bebida Hum, alcoólica. Hoje eu não vou, não, esse final de semana eu não vou beber. uhum, Não, não vou beber durante o mês inteiro. uhum. Aí, tudo bem, Passa. tá. Quando você vê a pessoa bebendo mais do que ela poderia beber, Uhum. se ela se permitisse beber. Ela entra numa noia de tipo, eu não posso beber, e daí ela fala, que se Mas dana, ai, se na hora que vai é o pé na jaca. dane, eu vou beber e amanhã é outro dia. Só que um amanhã é outro dia vem seguido de uma depressão, porque você se sente fraco com a sua atitude, sua tomada Uhum. de decisão. Tem que Concordo plenamente. com isso. Tu Porque tem isso, Vivi, das tuas pacientes, por exemplo, o chocolatinho? Porque eu vejo que isso é muito nosso, assim, né? Da mulherada não que os homens não têm, porque os homens têm sim é, e se culpam muito, sim. Eles sim. têm bastante, inclusive. Mas sabe aquela coisa, porque certeza que tu já passou, porque eu já passei, né? Tá, eu tô com vontade de comer doce. Tá, mas eu vou comer um clássico, né? Ai, eu vou comer uma maçã com canela, uma banana com canela. Aí você come uma maçã com canela, uma banana com canela. Aí você come um prato de arroz, aí você come não sei o quê. Quando tudo que você podia, ó, o pequeno, eu vou comer aqui um bis, dois bis, três bis, eu não sei. Eu vou comer aqui o chocolate, porque é isso que eu quero. Assumir essa vontade, assumir, ter, né, essa coisa da responsabilidade. É isso que eu quero, eu vou comer e vou arcar com a consequência. E deu, acabou. Eu É uma escolha. quieta, Bruna. Quando a Então, apresenta para mim, Viviane, eu gosto de tomar uma taça de vinho. Primeira consulta. Eu não hum, fiz meu vinho. tá. Tá bom. Eu vou fazer uma dieta de tantas calorias. A gente fez todos os exames aqui dentro do Hum, consultório. A gente bate papo. Eu entrego mais de 7 relatórios para a paciente poder entender o quanto, de repente, mais de 2 taças de vinho na semana vai atrapalhar a dieta dela. Ela vai ter essa uhum. consciência. Mas não vou tirar bruscamente nada. Isso não existe. Porque isso Não tem como. é uma agressão, né? Internamente a gente entende como uma agressão, emocionalmente falando, né? Primeiro que eu não estou tratando de uma pessoa que tem problema com álcool. De repente, eu não entendi isso ainda na primeira consulta. Depois, depois eu vou entender o porquê. Uhum. Mas no começo, eu começo a entender que ela gosta de uma taça de vinho. Tá tudo bem. Porque daqui a pouco é o momento que ela vai ficar com o marido ali assistindo um filmezinho, sei lá, sexta-feira à noite. Uma delícia, eu faço isso, né? Aliás, as pessoas olham para mim como se eu fosse a pessoa que não comesse nada, não fizesse nada. Eu faço. Eu como chocolate, tomo vinho. As coisas acontecem de uma maneira mais equilibrada. Hoje eu tenho consciência, né? Exatamente, Mas exatamente. agora, quando a pessoa fala, eu gosto de doce, eu coloco as receitas, eu mando os vídeos e receita com Ah, isso é legal. água, e às vezes fica muito mais gostoso do que o próprio doce. É verdade. É verdade. Eu coloco o chocolate, aí eu converso com ela sobre daí em termos de benefício de comer o chocolate antes de dormir, em alguns Uhum, casos. uhum. Vai ajudar no sono, que vai ajudar na produção de serotonina, que o cortisol ele vai ficar mais controlado para ele você não acordar de madrugada e tudo mais. Tem todo um trâmite alimentar que eu falo que é químico, que vocês não têm obrigação de saber nenhum. E que, por favor, não nos escutem e abram uma barra de chocolate antes de dormir, porque a Viviane, nutricionista, falou: pode comer chocolate antes de dormir. Eu Não, vou comer uma caixa. Amor, não, vai lá falar com a Vivi, tem toda uma apresentação. Se é problema, se tem por problema favor. triste, se ela, enfim, Aham, de repente se ela gosta mesmo. claro. Aí conversa, tá lá na dieta dela também, certo? Agora, o comer versus emocional é preciso prestar muita atenção. Isso é detectado muito dentro do consultório e a maioria não percebe e não difere a emoção do comer. E Não.
importante você saber essa diferença, Sabe entende? que isso que tu tá mencionando me faz pensar muito em algo que a gente fez aí na nossa conversa há uns dias atrás. Por exemplo, inúmeras vezes a gente vê muito isso, eu não sei se tu atende bariátricos, você vê a pessoa, não só bariátricos, né? O exemplo maior que eu vi até hoje foi em pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, eu tinha um excesso de peso muito grande, que é principalmente a questão da companhia. Porque a comida, né? Diferente do parceiro, da parceira, dos filhos, da família, do chefe, dos amigos, a comida não julga, a comida não briga, a comida não questiona, a comida ela faz companhia. Então, quantas vezes a comida tem sido companhia das pessoas? E aí, para mim, e eu sei que tu pensa assim também, o quanto isso é um processo individual. Adoraria, é o que eu digo, sabe, Vivi? Adoraria uma receita de bolo que eu te dissesse o que fazer. Só que cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um viés das coisas. É preciso entender a sua individualidade. E como hoje as pessoas elas querem entrar na trend, no padrão, eu faço igual todo mundo. Não, você é um indivíduo e isso é a coisa mais bonita. Vir para terapia é uma forma de ver o quanto você é maravilhosa, é maravilhoso do jeito que você é. Procurar a Viviane fazer a sua forma de alimentar da mesma forma, é se entender por completo. E isso é um desafio e muitas vezes profissionais e também tá tudo bem, ok, né? Porque enfim, todo mundo precisa trabalhar e tudo às vezes largam fórmulas prontas, porque é o que as pessoas querem, porque dá trabalho, inclusive, a gente se manter nesse lugar de dizer, eu tô olhando para você quando nem você se olha. Eu quero que, né, se veja com aquilo que é bom, com aquilo que não é bom, comendo isso, comendo aquilo. Enquanto tu tava falando, né, dos doces alternativos e tal, essa coisa, particularmente do doce, ela vem, né, enfim, de muito tempo na minha vida. E tu sabe que hoje, que nem eu fui ontem no supermercado, e aí eu fico olhando o chocolate, a minha cabeça, ela já sabe que aquilo, primeiro, acaba comigo, me inflama. O meu rosto hoje responde absurdamente rápido à inflamação. Já sai uma espinhazinha, um negócio, sabe assim? Cabelo, se eu comer uma barra de chocolate no final de semana, pode ter certeza, eu lavei o cabelo, eu vou medindo por isso. Eu acho muito interessante. Isso, né? Depois tu pode trazer, acho que é legal. O meu cabelo cai absurdamente mais do que quando eu não consumo açúcar. Só que eu ainda tô me entendendo para aprender o que que eu vou colocar no lugar, como é que eu vou lidar com isso. Às vezes ainda vem, eu sei que eu tô comendo, é o que a gente tá falando. Eu sei que eu tô comendo algo que eu não quero lidar, uma dor que eu não tô afim de enfrentar, sei lá, algo bom, porque às vezes a gente come porque a gente não sabe lidar com o que é bom, né? Tenho uma alegria muito grande, eu tenho que comer porque eu não sei lidar com toda essa emoção maravilhosa que eu tô sentindo, que às vezes tá acostumada a viver na sobrevivência, só tomando na cabeça, né? Então, reforçar aqui o quanto a individualidade é assim, e eu sei que tu preza isso, porque a gente se conecta justamente porque a gente sabe, É, né? A gente sabe ser indivíduo antes de ser coletivo, e o quanto isso é é. importante. O quanto isso é Você importante. falou do bariátrico, né? O meu TCC foi sobre bariátrica. Ai, que joia. Então, eu adoro falar a palavra bariatricado. Né? Eu nunca tive o prazer de, eu acho que não, de atender ainda um bariatricado, Tá. mas eu vários, e como eu estudei muito isso a fundo, Uhum. e a minha professora de faculdade, ela foi formada na USP de Ribeirão Preto e a especialidade dela foi no Hospital de Bariátricos em Ribeirão Preto e ela me trouxe muitas histórias, muita coisa bacana de lá. E ela falou uma coisa uma vez que eu nunca me esqueci. Ela me contou que era muito fácil se conseguir fazer a cirurgia bariátrica, né? E que, olha que absurdo, ela tinha, olha que coisa, Ah, vendas
obscuro, como é que fala? Mercado, Venda mercado mercado ali. negro Isso. dentro do hospital para vender alimentos para Para quem tinha feito. pessoas, né? Mas Então é a coisa da companhia, né? custava, sei lá, R$ 50. Você Mas tem eu ouvi relatos já, Viviane, de. É isso, é a companhia, né? Da pessoa tomar leite condensado, porque só podia ah, líquido. Da pessoa tomar uma lata sim, de leite condensado, não só posso tomar líquido, eu vou tomar leite condensado. não, e já tive um relato da pessoa colocar o sanduíche de fast food no liquidificador e tomar. Não, Então, a gente, enquanto ser humano, a gente é capaz de coisas assim que nem a gente consegue não muda acreditar. E a mentalidade, não muda a mentalidade da pessoa. sim, Fala de sim. mercado, é isso. E a gente tem que olhar muito para o lado hormonal também, porque quando a gente fala de uma obesidade, ou nem obesidade, às vezes falta de vitaminas e minerais faz com que a pessoa fique buscando energia errada. Uhum, Obesidade uhum, fala também de uma desnutrição, uhum. que não é porque ela é gordinha que ela é nutrida, né? Ótimo. Olha para uma Às vezes até não, né? Porque o corpo não absorve os nutrientes da comida saudável, por exemplo. o intestino está todo inflamado, fica mais difícil, então fica com ferro baixo, complexo B, tudo baixo, Uhum. D, tudo E que zoado. impacta na emoção, né? As vitaminas, esses minerais, eles são a base. Então, as pessoas, quando sentam na minha frente, Bru, quando eu começo a analisar o exame, e ela fala: tô fadigada, tô fraca, só choro, eu fico comendo o tempo inteiro. Ela faz uma suplementação, essa pessoa muda. Consegue dar mais conta, O né? bariátrica, ele sempre vai ter que fazer a suplementação pro resto da vida dele, né? Porque ele pega o estômago onde ele tira ali, ou grampeia, ou tira, é onde absorve o ferro, o complexo, o AB12. Então, ela sempre vai ter que fazer a suplementação o resto da vida dela. Mas as pessoas hoje normais, que estão com essa inflamação e tudo mais, têm essa falta de vitaminas. Então, o que Uhum. faz? Eu suplemento, controlo no exame para ver se o corpo está absorvendo. E ela já vai ficando mais feliz, porque ela vai tendo força. Daí ela não vai procurar energia no O alimento. alimento. E daí Porque é uma questão de sobrevivência mesmo, né? oi? É sobrevivência. É Se a gente sobreviver. pensar, né, daí faz aquele bloqueio aqui do córtex pré-frontal que raciocina do tipo assim, tá bom, eu passei, sei lá, o dia inteiro sem comer e aí eu tô com fome, vamos dizer assim, e aí o que eu faço é buscar um fast food. Então, você vê a questão ali do reptiliano, não, eu preciso de energia. O que que dá energia mais rápido? Um chocolate, enfim, um ultraprocessado e por aí, por aí. Vive do céu, nós estamos aqui falando que nem umas caturrita. Bora se encontrar semana que Não vem? sabe, eu tô ligando. Semana que vem a gente vê, a gente decide depois o que que a gente vai falar. Ou a gente só abre e começa a conversar, porque papo tem, né? Meu Deus, vou passar um dia aqui. Papo tem, Mark, abre lives eternos. papo tem sempre, né, minha amiga? Eu Tem, falo que tem aí muita informação para passar, muita, tá? muita. Mas Ó, que bom te encontrar, que você melhore. vou continuar aqui com meu chazinho. Desculpa, pelas minhas tosses no meio. Não, a vida é assim, a gente, né? Tem horas que a gente tá bem, tem horas que a gente não tá aí. É sobre respeito e tá tudo certo. Tá E que tudo. bom que ó, o micro, né? Veio teu chazinho, É, se propôs, tá tudo certo. eu fizer. Eu tô aqui, tu sabe que eu pensei, digo, ai, deixa eu tirar essa bagunça aqui. De que tirar bagunça? O quê, gente? Eu tô me mudando. Ai, se não gosta de ver bagunça, sei lá, vai para um spa Boa chiquérrimo, organizado. Aqui, por aqui tá assim. live, então, lugar novo, Lugar novo, casa casa nova. nova. Então tá bom, perfeito. Tá bom, bom te ver de novo. Semana que vem a gente tá no mesmo bate-local, maravilhosos. Com certeza. Tá Beijo, bom? Um beijo. Tá com Deus.
Boa mudança. Obrigada. Melhoras. Obrigada. Muito bem. Estivemos aqui mais uma live sobre comer emocional, vários exemplos, várias dicas, coisas boas, sempre para ajudar você a entender aí aos poucos, não se cobrar tanto, ter equilíbrio, certo? E ter aí, ó, consciência de que você precisa nutrir 3 pontos: corpo, mente e espírito. Sempre. Alinhou esses 3? É lógico que todo dia é impossível, às vezes, você tá alinhado. Então não se cobre tanto, tá? Fica tranquilo. Para de se cobrar tanto, certo? E vamos seguir o dia, tá bom? Fiquem com Deus e com a Virgem Maria. Que seu dia seja bom, que sua semana seja finalzinho aí de restinho de semana seja maravilhosa e muitas bênçãos para você, certo? Um beijo.